Gary Becker, Prêmio Nobel de Economia, ele tratou da criminalidade como escolha racional, muitas vezes. Então você tem que subir o custo do crime. E no Brasil o custo do crime é muito baixo, porque vão derrubar o veto, eu espero que sim, Sim. né? E o Lula fez a média dele com os companheiros, né? Com aqueles 85% de presos que votam no PT, né? De novo, é chover no molhado, é repetir um pouco, de certa forma, o que dissemos aqui na primeira pauta, porque estão ligadas as coisas. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é basicamente o garoto propaganda do SAC, né, do Serviço de Atendimento ao Criminoso, que é aquela audiência de custódia. Eles falam em questão humanitária. 5% ao menos desses presos que saem na tal saidinha não voltam. E muitos cometem crimes. Aí a pessoa fala assim, 5% é pouco, porque não é você a vítima. Nós estamos falando de milhares e milhares de bandidos. O Brasil, ninguém pode dizer que o Brasil é duro com a criminalidade. Nós não temos prisão perpétua, pena de morte, nem vou mencionar. Nós temos várias regalias, como as visitas íntimas, como a saidinha, como a progressão da pena, e um monte de outras coisas que vão sendo criadas para, de alguma forma, facilitar a vida daquele que cometeu crimes, às vezes hediondos. Por quê? Porque é toda uma mentalidade, Anselmo, que não foca na vítima, foca nessa narrativa de coitadismo. A sociedade, o crime não é uma escolha pessoal, o crime é uma falta de oportunidade, e por aí vai. E aí não explicam por que tantos chefes de crime organizado, alguns vieram de classe média. Então, não tem nada a ver com falta de estudo ou de oportunidade, tem a ver com escolha moral, ou no caso, imoral, que é você virar uma pessoa ruim. Você vai se tornando uma pessoa desprovida de qualquer tipo de freio interno, e aí só tem uma forma de te parar, é o freio externo funcional, ou seja, a certeza da impunidade e de uma punição severa. É assim que se faz, né? O Gary Becker, Prêmio Nobel de Economia, ele tratou da criminalidade como escolha racional, muitas vezes. Então você tem que subir o custo do crime. E no Brasil o custo do crime é muito baixo, porque tem um monte de proteções ao bandido que a esquerda, que o lulismo, acabam pleiteando, acabam sendo os representantes desses marginais na política. Então o Lula, para corroborar com isso, foi lá e vetou a questão do Congresso tentar endurecer com as saidinhas. Espero que o Congresso faça a coisa certa e derrube o veto, mas o Lula sempre vai poder alegar que fez a parte dele e ficar bem com os manos. Pois é, aí a gente tem que ouvir a justificativa do ministro Lewandowski, que é o seguinte, né, que vai perder direito fundamental de preso, de bandido, de meliante. E não é, gente, não é. Não são os direitos de primeira geração que a gente costuma falar. Mesmo porque o que eu penso a respeito disso não é o meliante que tem que sair, mesmo em regime aberto, tá? Para visitar familiar. Seria o familiar que tem que visitar o preso e olhe lá. E ainda tinha que vir na modalidade como é colocado nas penitenciárias federais, ou como é a maioria das penitenciárias, até as americanas, que tem o parlatório. Não tem nada dessas coisas de contato, visita íntima, nada disso, tá? Tem que ser duro o cumprimento da pena. Se não for, não inibe. A pena é caráter punitivo, sim. É essa a questão da pena. Então, olha só como o Brasil está desproporcional em relação aos direitos. Liberdade de expressão é um direito de primeira geração, né? E aí a gente se contrapõe com os direitos dos presos, de quem cometeu crime, está condenado, e aqui não importa se ele cometeu crime hediondo, ou seja, um crime muito grave, ou um crime muito leve. Quando ele chega no benefício de progressão de regime, ou no benefício de receber progressão de regime mais saidinha, ele tem tudo isso, muito mais, os direitos fundamentais dele, está muito mais estabelecido que os direitos fundamentais dos cidadãos que acabam levantando muito cedo e dormindo muito tarde porque trabalham demais.
E eu me refiro a coisas básicas, né? Por exemplo, na penitenciária, na cadeia, é comum também a gente ver abonar alguns dias da pena, né? Justamente porque o detento conseguiu ler grandes clássicos. Me pergunto quem é que tem condição no Brasil de verdade, no Brasilzão de meu Deus, de ler grandes clássicos, né? Ou falta tempo, ou falta dinheiro, ou falta os dois. Então, isso é muito complicado, tá? Eu estou dando um exemplo. Eles têm direito a frequentar a religião que eles quiserem, a maioria das penitenciárias tem mais do que uma vertente em relação à religião, tem direito ao auxílio presídio, né? Tem direito a muita coisa, gente. É ruim a prisão? Se for comparada às outras prisões do mundo, mas se for comparar a realidade do brasileiro de fato, eu ficaria com as minhas dúvidas. Eu sei, porque eu, quando fiz faculdade, eu fui visitar Carandiru, o Carandiru a penitenciária feminina, tá? Eu não entrei na masculina porque realmente era impossível. E garanto para vocês que na época de faculdade, lá para os anos 2000 e pouco, as condições das presas que eu vi com os meus próprios olhos, eu garanto para vocês que muita gente que trabalha todo dia, muita mulher que trabalha todo dia, não tem as oportunidades que elas tinham na cadeia, tá? E eu não estou brincando, eu estou falando a verdade. Então, eu tenho um olhar muito claro para isso, e a gente ouve desde 1970 só o direito do preso. Cadê o direito do cidadão? O Brasil precisa retomar a pensar no direito do cidadão comum, né, para depois se dar o luxo aí de pensar no direito do preso. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.